só pelo início do vídeo, vocês já devem saber do que esse vídeo vai se tratar. No vídeo de hoje será os motivos que as pessoas estão deixando de ir às igrejas. Além dos motivos, haverá explicações e desmentindo algumas coisas que muita gente até hoje acredita, com a participação do professor Dan Gramado, do canal Bastidores do Templo. Então, meus amigos, vamos para o que interessa. Parece forçado, mas um dos motivos que as pessoas estão deixando de ir às igrejas é culpa das pessoas, ou conhecido como irmãos que estão dentro das igrejas, os próprios cristãos que dizem que seguem o caminho de Jesus Cristo, mas eles não seguem os caminhos de Cristo coisa nenhuma. Como as pessoas que dizem cristãos, ficam fazendo fofoca da vida do irmão, ficam inventando mentiras e coisas que aconteceu, e ainda tem aqueles que julgam os irmãos na cara de pau. Se não for na frente, é por trás do irmão. Assim, quando eles saem da igreja, começa a agir como ímpio, fica jogando roupas, trabalho, algum veículo para se locomover. Os boca de trambolho às vezes nem tem carro, quem dirá moto ou uma bicicleta, mas vê o irmão chegando com um carro antigo já fica nessa viadagem de querer apontar defeito por causa do carro ou moto que o irmão tem. Além de julgar o modo de falar, até de viver, o arapuca que está dentro da igreja perde tempo só para falar da pessoa que só vai à igreja para adorar a Deus e voltar para sua casa. As mesmas pessoas que se dizem irmãos, são os mesmos que fazem escândalos envolvendo a igreja, e consequentemente o nome de Deus. Chega a dar nojo desse tipo de pessoa, a vida da pessoa pode estar uma desgraça, endividado, tendo problemas com a família ou às vezes na empresa que essa pessoa trabalha, mas caso ela fique sabendo de alguma fofoca, um podre que o irmão fez, pode ter certeza que na mesma da hora, a vida dessa pessoa fica uma beleza. É muita falta do que fazer, e quando o irmão sai da igreja, a mesma pessoa que perseguia fica de hipocrisia dizendo, é o fim dos tempos. As pessoas estão abandonando Deus e os seus irmãos por besteira. Muitas das vezes as pessoas deixaram de ir à igreja que frequentava, mas não abandonou a Deus. Mas há casos que a pessoa perde a fé e a paciência e simplesmente desiste do evangelho. A pessoa esquece Jesus Cristo. Se não vira ateu, vai para uma outra religião, ou só fica ali na dela mesmo e vida que segue. Não me levem a mal, mas é bem plausível do que muita gente sai e não volta mais para as igrejas. E você, amigo ou amiga que saiu da igreja que você congregava, eu apenas te peço que não abandone a Jesus por causa dessas pessoas, e Deus não vai cobrar de você ou condenar a sua alma porque você deixou de ir frequentar a igreja que você ia, até porque Deus não criou a igreja universal, pentecostal, adventista do sétimo dia, Reino de Deus, Igreja da Parede Preta, Assembleia de Deus entre outras denominações. Dízimos. Aposto que você até arrepiou quando ouvi essa palavra. Provavelmente você deve ter ouvido uma dessas lorotas a respeito do dízimo. Se você não der seus 10% do que você recebe, vai vir devorador, um demônio, qualquer praga e vai tirar tudo de você. Simplesmente o cão do pastor distorcendo o versículo bíblico, em prol de querer receber o dinheiro das pessoas que não têm conhecimento bíblico. Não é chamando as pessoas de burras não. Mas há situações que você fica incrédulo de como uma pessoa acreditou nas palavras desses ladrões. Teve gente que vendeu casa, carro, moto, se duvidar até os filhos, acreditando nas palavras desses pastores. Muitos desses pastores fazem as famosas campanhas para apenas tirar alguma vantagem do irmão. Se essas pessoas tirassem 30 minutos do seu dia só para prestar atenção direito no que a Bíblia fala, provavelmente não teria tanta gente sendo enganada. Mas como o dízimo funciona nos dias atuais, ou é apenas balela de pastor vagabundo? Fiquem agora com a explicação do professor Dan Gramado. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Dan e hoje trazendo um assunto polêmico, mas necessário. Eu gostaria de convidar você para participar desse breve estudo, um panorama sobre os dízimos. Se você não me conhece, eu sou o professor Dan, eu sou formado em História e também pós-graduado em História da Igreja. E esse estudo aqui é para ajudar você a entender melhor o conceito do que é o dízimo, como ele era praticado no passado e como a gente pode aplicar os dízimos para a nossa sociedade. Para não ficar cansativo, eu vou pedir que você acompanhe depois na sua Bíblia aí algumas passagens
do Antigo Testamento onde fala melhor sobre o dízimo, tá? Então lá em Gênesis 14 você vai ter uma história onde Abraão vai para a guerra, ele vence a guerra e ele recupera os pertences, os animais que tinham sido roubados, e na volta ele para e dá o dízimo desses objetos e animais que ele recuperou da guerra. Primeiro ele recebe a bênção de Deus e então ele decide dar o dízimo, tá? A outra passagem que nós vamos ter aqui é referente a Jacó. Jacó, lá em Gênesis 28, faz uma promessa para Deus que se Deus abençoar ele daria o dízimo para Deus. Veja aqui que Jacó ele coloca uma condição: se o Senhor me abençoar, certamente lhe darei o dízimo. Lembrando que essas duas passagens aqui são as únicas menções do dízimo antes da lei de Moisés. Se você não sabe, Moisés então ele conduz o povo hebreu rumo à terra prometida, Canaã, e Deus vai revelando para Moisés algumas leis e regras que o povo deveria seguir. Então, lá em Levítico 27, nós temos que o dízimo ele é a colheita e animais. Então, veja que dízimo nunca é dinheiro, sempre comida, alimento, animais para o sustento das pessoas, para que as pessoas pudessem comer e sobreviver. E outro ponto aqui, os dízimos era para o povo de Israel, tá, gente? Isso aqui é uma coisa importante, porque a gente pensa que a lei foi dada para todo mundo. A lei foi dada para o povo de Israel. Em Números 18, nós temos o dízimo como uma manutenção dos levitas. Os levitas eram um povo hebreu que não recebeu terra, então eles não podiam plantar, não podiam criar gados. Deus ordenou o dízimo para sustentar e manter esses levitas que estavam responsáveis pela manutenção do templo, pelo cuidado, pela cerimônia, enfim, tudo relacionado ao templo. Em Deuteronômio nós temos duas passagens importantes, o 26 e o 14. Lá no capítulo 26 nós temos que o dízimo é uma forma de atender os pobres e as viúvas. Esse é um ponto bem importante que não é mencionado muito nas igrejas ou é negligenciado aqui nas igrejas, mas é para atender os pobres e viúvas. No Deuteronômio 14 nós temos que também, além de atender os pobres e viúvas, também ela fazia a manutenção dos levitas, ajudar os levitas, porque eles não tinham terra. E para fechar aqui os capítulos que você vai pesquisar depois, nós temos Malaquias, capítulo 3. Lá Deus vai estar falando com as pessoas, com o povo de Israel, falando que o povo estava roubando a Deus, e ele fala: trazei os dízimos para a casa do tesouro, né? O templo, para fazer a manutenção do templo, porque o templo tinha um custo, tinha gastos, tinha que manter pessoas lá trabalhando, limpando, executando todas as cerimônias, então precisava de recursos. O dízimo ajudava a manter essa manutenção do templo. Talvez você me pergunte assim: tá, professor, mas o que então Jesus falou sobre o dízimo, ou o que nós temos do dízimo no Novo Testamento? A grande verdade é que a gente não tem muita coisa. Jesus mal mencionou os dízimos, a não ser quando ele queria dar uma bronca nos fariseus, falou assim: fariseus, vocês ficam preocupados em dar o dízimo da hortelã, do cominho, ou seja, até das pequenas migalhas, mas esquecem do principal, que é o amor, a justiça. Então veja que Jesus está falando que o mais importante que o dízimo era o amor e a justiça. Paulo, nas suas epístolas, nas suas cartas, ele também não menciona o dízimo como uma ordenança. Ele até lá em Hebreus 7, ele até faz uma menção do dízimo, de Abraão dando o dízimo, mas a gente não tem aquilo como uma ordenança, um mandamento. A grande verdade é o que Jesus mais mencionou na Bíblia, que é a piedade, a caridade. As igrejas atuais menos falam, e o que Jesus não mencionou, as igrejas mais falam, mais batem nessa tecla, que é a questão dos dízimos. O dízimo, ao longo dos séculos, foi deturpado para atender às necessidades do clero e hoje dos pastores. Então, os pastores, eles vivem com os dízimos das pessoas. O dízimo, ele nunca foi dinheiro, ele sempre foi alimento, e esse alimento era para auxiliar os mais pobres, os mais necessitados, coisa também que as igrejas não praticam. Não havia somente um dízimo, havia vários tipos de dízimos. Dízimos era como se fosse um imposto entregue à casa do tesouro, ou seja, o templo. Dízimo não era para todas as pessoas, somente aquelas pessoas que produziam, que tinham colheitas, que criavam animais. Essas pessoas deveriam dar o dízimo. Lembrando que os mais pobres, eles estavam desobrigados do dízimo. Na verdade, eles até
recebiam parte desse recurso, desse dízimo, para a manutenção, para o sustento deles. Então, os mais pobres poderiam chegar lá no galpão ou no local onde eles armazenavam esses grãos, essa comida, e poderia solicitar, tá? Então, por isso que Deus ficava tão furioso quando as pessoas negligenciavam o dízimo, porque o dízimo era para ajudar os mais pobres. Em algum momento da sua vida, aposto que você já viu vídeos das pessoas gritando, batendo palmas de forma descontrolada e girando parecendo um peão. Afinal, esses roda-roda que as pessoas fazem são o que exatamente? Algumas dessas pessoas que tiverem esse tipo de experiência, dizem que é o Espírito Santo agindo no corpo delas, deixando com que a pessoa perde o controle. Mas se vocês analisarem essa fala, isso não faz sentido nenhum. O Espírito Santo não é de bagunça, não é desorganização, o Espírito Santo tem ordem e decência. Tudo bem que pode ter sim um momento da vida dessa pessoa que ela sentiu o Espírito Santo, mas isso aqui não, já é demais. Se vocês perceberam, as roupas das igrejas pentecostais e outras denominações, lembra muito as roupas do pessoal da Umbanda. Há situações que acontecem no terreiro que acabam sendo bem idênticas. A diferença é que o pessoal da Umbanda tem decência pelo menos. No pentecostal é no grito, bagunça, desordem. Há umas pessoas que acreditam que possa ser demônios incorporando na pessoa, fazendo com que essa pessoa grite, pula, gira, perde simplesmente o controle ou algo assim. Muitas dessas situações você vê em igreja neopentecostais ou igreja pentecostal. São uma das denominações mais comuns que você pode ver essas situações estranhas. É simplesmente lamentável que a casa de Deus acabou virando bagunça por causa de meninice dos próprios irmãos que têm algum tipo de conhecimento bíblico. Já viram aqueles pastores fazendo algum tipo de libertação em uma pessoa que chegou na igreja com um demônio no corpo? Pois é, fiquem sabendo que isso tudo é uma tremenda farsa. Além de ter vídeos das pessoas na internet que foram pagas para interpretar uma pessoa que tinha uma doença, ou que estava com o diabo no corpo, os atores pagos revelaram como ia funcionar todo o teatro, com direito a pagamento e um dia antes para fazer o ensaio das cenas. Meses atrás, eu estava voltando para a casa de Uber porque tinha ido jurar a bandeira. Enquanto eu estava conversando com o motorista de aplicativo sobre religião, ele disse que a pior congregação que ele foi na vida dele foi da Igreja Universal. Por causa dos pastores, o motorista era membro mais próximo dos pastores, que muitos deles eram arrogantes, pegava dinheiro quando o culto acabava, além de que eles não serem o Deus que estou falando no vídeo. Segundo o motorista de aplicativo, eles seguem um Deus chamado Mamon. Uma curiosidade, a palavra Mamon vem do grego e significa riqueza. No livro de Mateus, Jesus usa a palavra Mamon para se referir a um inimigo direto de Deus, pois as pessoas costumam recorrer ao dinheiro para resolver os seus problemas, e não precisa ficarem chocados com essa informação, até porque muitas das práticas de teologia da Igreja Universal, Igreja do Valdemiro Sandiabo, é sobre prosperidade, então fiquem longe dessas igrejas. Voltando novamente sobre o assunto dos teatros. O motorista ainda me confirmou que tudo que é passado na televisão sobre alguma propaganda da Igreja Universal sobre libertação, aquilo tudo é uma farsa. Há pessoas cuidando desse tipo de coisas nos bastidores das igrejas. Em um dos cultos, há um usuário de drogas que precisa receber uma libertação. Aquela cocaína que você vê na mesa, na verdade é açúcar misturado com sal para ficar uma textura idêntica do pó. O ator vai apenas cheirar, e vai fingir que tá passando mal, e logo após isso, e vai fazer todo um drama de que tá libertado. É uma tremenda de uma palhaçada, e até hoje tem pessoal que ainda acredita nessas loucuras. É o problema que eu falei. Se as pessoas pegassem a Bíblia, e fossem ler elas, iria desconfiar logo na primeira vez quando ia para umas dessas congregações, além de que o pastor ou a pastora são idolatrados, e os cegos da verdade acreditam que foram usados por Deus para fazer tal obra na vida do irmão. Falando em pastores que são supostamente usados por Deus, é um melhor momento para discutir sobre as revelações ou visões que os pastores... Você já se perguntou se aqueles dons espirituais mencionados no Novo Testamento, como
curas, falar em línguas, todo aquele poder que a gente vê lá no livro de Atos, será que ainda são válidos para os dias de hoje? Hoje nós vamos explorar as 3 principais posições sobre esse tema. Entende que sim, esses dons espirituais ainda são válidos para a igreja moderna nos dias de hoje. Eles entendem que esses dons mencionados no Novo Testamento, como curas, milagres, falar em línguas, todo esse poder que a gente vê lá ainda são válidos para os dias de hoje. Eles se baseiam em Marcos 16 e Hebreus 13, que afirmam que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Neste grupo estão aí os pentecostais e os neopentecostais, que acreditam que esses dons devem ser usados para a edificação da igreja mesmo nos dias atuais. Os cessacionistas, entretanto, acreditam que esses dons espirituais cessaram com o fim da era apostólica, não estando mais presentes nos dias de hoje. Líderes como Calvino lutaram contra essa ideia de que Deus ainda se revela e usa pessoas para profetizar coisas para a igreja. Eles entenderam que isso já cessou, isso não faz parte da igreja moderna. Isso foi um período que aconteceu lá no comecinho da igreja para ajudar a igreja. Portanto, esses dons serviram para autenticar ali o poder da igreja, do evangelho, no início do seu trabalho evangelístico, não fazendo mais parte do cristianismo na nossa era. Contudo, ainda existe um grupo que a gente entende como intermediários, onde eles acreditam que sim, há um certo poder, um certo dom, mas não na mesma proporção que aconteceu lá no período apostólico. Eles entendem que, embora esses dons não sejam tão comuns, que hoje a gente não vê mortos sendo ressuscitados, paralíticos sendo curados, mas que Deus não cessou esse poder. Nós precisamos acessar através da fé, ou talvez precisamos entender como funciona a fé para poder manifestar esse poder. Então eles entendem que é possível desde que manifestemos a nossa fé como os apóstolos e os primeiros crentes manifestaram. Para esses intermediários, Deus é soberano, poderoso, e se Ele quiser, Ele pode sim trabalhar os dons, os milagres, as curas, enfim, as profecias, se assim for da sua vontade. No final das contas, independente da sua posição, do que você acredita ou não, o importante é a gente estar edificados na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo. A nossa fé deve estar alicerçada na palavra de Deus. O nosso foco não deve ser em buscar sinais e maravilhas, mas sim em andar em santidade, edificando a nossa vida, ajudando a igreja a avançar, o reino de Deus a avançar. Precisamos ter discernimento para respeitar também as outras e diferentes posições, interpretações, a fim de não causar mais divisão dentro da igreja. Eu espero de coração que todos tenham gostado do vídeo. Demorou, mas saiu. Eu agradeço pela participação especial do professor Dan Gramado. E pessoal, fiquem de olho na comunidade do canal. Vocês serão atualizados sobre os próximos vídeos ou outras novidades. Esse vídeo tem a mensagem de apenas informado porque as pessoas estão deixando de ir às igrejas, e inclusive ficarem em alertar com todas as razões que citei. Que Deus esteja conosco. Um abraço a todos. E você, qual é a sua posição sobre esse tema? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto para a gente conversar de forma edificante e respeitosa e poder entender assim as diferentes formas de interpretação sobre este tema. Deixe o seu like, se inscreva para ajudar o canal e a gente também produzir mais vídeos como este. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!